Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje é o casamento da minha irmã. Ela vai casar no civil e fica até o final do vídeo que eu vou falar para ela explicar para vocês todo o processo que ela teve que fazer para poder conseguir tá casando aqui, né? Ela é brasileira, mas se eu não me engano, ela casou com um documento italiano, porque senão que como brasileira ia ter que pedir mais documentos, se eu não me engano, mas no final do vídeo ela vai esclarecer isso daí. E agora o marido dela é português. Eu ia mostrar pra vocês, eu me arrumando e tudo, só que acabou que não deu tempo. Mas eu vou ver se eu deixo alguma foto, porque acho que assim também não vai ter como vocês verem como é que eu tô e tudo. Aí hoje as crianças não vão na aula pra poder ir com a gente lá no casamento no civil. Pelo que parece, mas ela não assina o papel lá. Parece que é bem diferente do que do Brasil. Então, fica comigo aqui nesse vídeo pra vocês poderem ver como é que vai ser hoje. O dia casando a irmã. Finalmente. Acabamos de sair do cartório, nem deu pra poder filmar lá dentro, mas mesmo assim, no final do vídeo, eu falei que ela vai vir aqui explicar tudinho que ela teve que fazer pra conseguir casar. Aqui, agora a gente tá indo comemorar. Saímos do cartório e agora a gente vai vir aqui, ó, poder almoçar, porque é dia de semana ainda, né, o horário e tudo, aí aqui tem um lugarzinho que ela gosta de comer, aí eles decidiram ir comer lá. Agora a gente tá indo, o tempo tá feio, olha, fechado, tava chovendo, o bom é que agora parou e tá só garoando. Lá se vai a noiva. Eu falei que ela tá parecendo aquelas noivas de décadas. Não, tá? E aqui nós temos criança aqui. Acho que até agora não sabe nem que a mãe casou, tanto tava lá no telefone. E esse daqui, ó, foi o lugar escolhido, Porta 7, pra quem tiver aqui, né, na Caldas da Rainha e quiser vir, já sabe onde que é. E ali tá o noivo, já deixou já a mesinha toda separadinha. E agora nós vamos comer. Voltei aqui pra poder falar, mas nem deu tempo de eu gravar. A sopa daqui de feijão, ó, delícia. Agora eu jogo aqui a salada e as batatas. Aí eu vou falar o que a gente comeu e o seguinte eu não. Mas a sopa, assim, e uma outra coisa, aquela vez que eu gravei de vinhos, um monte de gente indicou vinho, e esse daqui, ó, eu nunca tinha tomado dele. Alma de Pias. Ele é maravilhoso. Tanto que só eu e o Felipe tá tomando aqui, ó, onde que já tá quase acabando. Então, pra quem tem um problema igual eu, gosta de vinho mais docinho, esse daqui é uma delícia. Ele não é doce, mas ele também não é aquele seco, sabe? Muito bom. Aí agora, no outro dia, voltamos, como eu tinha prometido, com a minha irmã explicando tudinho que ela teve que fazer, desde o momento do pedido de casamento, quando eles decidiram. Vamos casar e como que foi as papeladas. Vamos lá, conta. Foi pedido em casamento, vocês decidiram, vamos casar. Ele sendo português, você sendo brasileiro. Qual foi o primeiro passo? Ir à conservatória para poder levar os documentos para marcar o casamento. Daí fomos lá e eles falaram quais os documentos que eu precisava, porque por ele ser português, só precisava do documento de identificação dele. Mas como eu sou estrangeira, daí precisava de comprovante de que eu não fui casada no meu país de origem. Daí tinha que ter a certidão de nascimento nova, porque a certidão de nascimento tem que vir com 6 meses de validade. Se tiver passado esses 6 meses, tem que pedir outra. Tem que estar com apostilamento de AIA. E o certificado de que você não foi casada naquele país também tem que vir o registro e com apostilamento de AIA. Aí eu pedi no Brasil porque era mais fácil, porque eu tenho a nacionalidade brasileira e italiana. Mas na Itália você tem que mandar fazer a tradução de toda a documentação. Daí tem que vir toda a tradução, o documento. E também é uma trabalheira, né? Pra ir lá, pra pedir da Itália, até porque eu nem sei como é que pede de lá. Daí a própria conservatória disse que era melhor também eu pedir do Brasil. Daí pedi no Brasil pra que me mandasse. Minha tia tem lá, como chama? Como chama aquele papel lá que eu dou poderes pra ela resolver as coisas pra mim? Sim, eu esqueci também como é que chama, mas... Minha tia tem esse papel lá, que eu esqueci o nome agora. E ela foi no cartório e pediu pra mim toda essa papelada. Demorou lá um pouquinho.
Mas aí depois que saiu a papelada, porque primeiro você paga para poder tirar os 2 certificados. Depois que você pega os 2 certificados, você paga para fazer o apostilamento de AIA desses 2 certificados. O que saiu aí quase R$600, que é muito dinheiro, né? E depois pagar o envio para o documento chegar aqui para mim. Aí quando o documento E esse chegou, valor de R$600 é porque a gente é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Porque no Brasil tem vários preços, né? Em cartórios cada diferentes. cartório tem um preço. Sendo que até lá mesmo, em Minas, Belo Horizonte, onde é o meu estado, foram em 3 cartórios antes para fazer o valor do apostilamento de AIA. E no que fez, foi o que ficou mais em conta, dos 3. Daí mandou para mim um papel, levei ao notário. Quando chegou lá, eles viram que tava tudo ok, com documentação, junto com o passaporte, e esses 2 documentos, e a certidão dele. Só que aí falaram pra gente que tava tudo ok, mas que tava sem conservador. Ok. Mandaram voltar depois. Voltamos depois, na data que marcaram. Aí falaram que estavam em reunião, que não ia poder atender mais naquele dia. Mandaram voltar em outra data. Voltamos. Chegamos lá na outra data que marcaram. Falaram que a gente que tinha muito processo de casamento, que tinha uma pilha, que ia demorar muito, e que talvez, quando saísse o processo de casamento, já teria passado a validade dos documentos. E aí eu teria que pedir novamente o documento no Brasil para mandar para cá para poder ter validade lá. E quando é que você começou a colocar os papéis para correr? Chegou para mim os documentos em dezembro e uma semana logo depois que chegou, eu já fui. Foi antes do dia... acho que foi por volta do dia 19, 20 de dezembro que eu fui lá. Daí falaram pra mim que tava cheio e que também ia demorar por conta dos feriados, né? Natal e Ano Novo, que era pra me voltar em janeiro. E foi aí que eu voltei em janeiro e falaram pra mim que tinha uma pilha de processo que podia demorar. E aí eu falei com a moça, então deixa os papéis, que se surgir vaga, a gente voltava. Porque mesmo assim, já tava demorando, tinha que arriscar, né? Daí ela disse que tinha que ficar com os originais, porque é os originais que tem que ficar. Aí eu falei, aí fica difícil, porque se eu deixo os originais, eu não tenho como procurar vaga em outros notários. Aí ela falou, então eu vou tirar o xerox, e caso saia, daí a gente liga e você traz o original. Eu, então perfeito pra mim, se for dessa forma. E deixei os xerox lá, fomos pra outro notário. Chegamos no outro notário e falaram a mesma coisa. Olha, tem uma pilha de processo desses aqui, isso leva tempo, mas se você quiser, né, podia deixar também lá o xerox e tal. Fizemos isso novamente. Daí a moça explicou lá nesse outro como que era todo o casamento. Ok. Daí eu pensei, tinha uma conhecida que casou, mas ela também tava com o mesmo problema na época, e isso porque ela ia casar com um brasileiro, era brasileira com brasileiro. Aí ela contratou uma advogada que resolveu mais rápido. Liguei pra ela, me passou o contato da advogada, liguei pra essa advogada pra saber. Ela falou comigo, tá, eu marco, mas só tinha uma região, que é tipo 1h15 daqui, onde ela conseguiria a vaga no notário que ela já tem costume lá. Deve conhecer alguém, por isso fica mais rápido. Daí, eu falei que tudo bem, fui ver o valor dela. Ela me cobrou 250 euros pelo trabalho dela e os custos do notário por minha conta, né? Aí eu, vou conversar com o meu noivo e aí a gente decide, mas que, em princípio, talvez eu fosse fazer sim. Se eu fosse precisar, pra não perder toda a documentação. Daí o meu noivo falou que tinha uma advogada, que ele tem uma advogada que já faz um serviço pra ele, que ele ia olhar com ela quanto que ela também cobrava pra ver se saía um mais próximo de casa. Ele ligou e a advogada dele falou que faria pra gente e não cobraria nada, porque era uma coisa simples, ela faria sem cobrar. Aí, ok, deixamos pra ela olhar. Aí ela encontrou também um cartório, um notário mais ou menos 1 hora daqui. E a gente, tudo bem, né? Já não vamos ter que gastar essa grana, então vamos pra lá. Só que aí, na mesma semana que ela falou que já tinha arrumado tudo, que era pra mandar, já tinha mandado pra ela os documentos via e-mail, PDF. Daí, 2 dias depois, liga do cartório primeiro que nós somos, falando que tinha a data marcada pra gente ir lá pra levar a documentação original. Daí nós fomos no outro dia, levamos a documentação e foi até no dia... Foi 9 dias. Foi numa quarta-feira, marcaram pra gente ir. 9 dias depois, saiu a data. Já marcou pra 9 dias, daí 9 dias. Fomos na quarta, 9 dias depois já ia estar casados. Aí já ligamos pra advogada dele, falamos que já não precisava mais dela entrar com o processo lá, o pedido lá, porque tínhamos conseguido nesse notário perto de casa, que é aqui próximo, dá 5 minutos. Aí
marcou, 9 dias depois, nós fomos. Mas aí o casamento é bem engraçado, porque quando marcaram para irmos na quarta-feira levando os documentos originais, a gente achou que era só levar e depois ia ter alguma coisa, né? Padrinho, assinar, essas coisas todas. Só que não. Nós chegamos lá, aí eles pegaram todo o documento original, explicaram como que era toda a questão do casamento pra gente e tudo mais. Mandaram a gente assinar lá os documentos, ele assinar, eu assinar e preencher tudo, escolher aquela comunhão dos bens e tal. E preenchemos tudo, pagamos, que aí o cartório é 120 euros, que se paga para casar dia de semana, hora da manhã. Agora, se for à tarde, aumenta 85 euros. E se for fim de semana e feriado, aumenta muito mais. Daí nós, não, vamos ficar a partir da manhã mesmo. Casamos às 11h20 da manhã dessa sexta-feira, dia 7/2/2025. E foi marcado 9 dias antes. E isso porque nós fomos lá levar a documentação, tipo, acho que foi dia 4. Foi inicinho de janeiro que nós marcamos. Deixamos os papéis lá, saiu assim. E não precisou de nenhuma testemunha. Aí preenchemos tudo lá, assinamos. Aí marcou casamento dia 7/2 às 11h20, 11h30. Aí, o que aconteceu? Eu perguntei, padrinho, são 2, são mais? Aí eles, não precisa de padrinho, não precisa de testemunha. Só se você quiser, mas não precisa. Aí a juíza ainda falou, é até bobagem pedir, né? Dia de semana, a pessoa tem que perder hora de trabalho e tal, pra poder estar aqui, se não ganha atestado. Ela, não precisa, achei estranho, porque não precisa. Aí, tudo bem, então, se não precisa, até porque, né, a gente tá fazendo o negócio todo num cartório. São várias pessoas por onde o nosso documento passa. Todo mundo assina aquele papel. Mais poder do que a própria juíza, é impossível, né? Daí não precisava de testemunha, nem de padrinhos. Daí marcamos o casamento e tal. A gente até tinha escolhido padrinhos, mas como não precisava mesmo, ninguém precisou assinar, foi só a galera pra ver. Né? O pessoal aqui de casa foi pra ver. E foi bem bonito, porque o lugar é bonito, o ambiente é legal. Só nós dois e os convidados atrás. Ficou bem bacana. Aí, lá no dia também, não assina nada. Tudo que nós já tínhamos assinado pra casar foi nesse dia que fomos lá levar os documentos e pagar. No dia, ela só fala todos os termos, explica tudo, fala sobre o casamento. Ela até faz um discurso bonito. E nos entrega a certidão. E não precisa assinar nada. Que é essa certidão, que é bem diferente da do Brasil, né? Que eu tava esperando um outro tipo de papel aqui, ó. Certidão, tá dando pra ver aí? Tá. Uhum. Que essa aqui é a certidão de casamento. Que é um papel com os nossos dados falando sobre o dia da celebração, que era 11h30. Só que eu tava pensando que era 11 horas. E falei pra todo mundo, vambora que é 11 horas. E chegamos lá mais cedo. Porque Muito mais 10, cedo. 10, E ela falou 40, que nem tava ansiosa. Chegamos lá. E quando cheguei no cartório, falei, né? Não, a gente tem um casamento marcado pra 11 horas. Aí a mulher foi lá, avisou pra juíza, ela veio depois e o casamento aconteceu. Ela falou, mas o casamento não tava marcado pra 11h30? E eu descobri lá, na hora, porque eles não me falaram nada em casa. Aí eu falei com ela, porque eu sou muito certinha com a hora, eu não gosto de chegar atrasada em nada. Eu acho uma falta de educação, esse povo que chega atrasado. É igual aniversário. Se a pessoa marca aniversário para as 15 horas, as pessoas têm que chegar na festa às 15 horas. Não é 15h30, não é 16, é 15. Porque muitas das vezes tá no salão que tem hora. Então, eu sou do tipo de pessoa que marcou comigo aquele horário, é aquele horário que eu tô chegando. Eu sou muito pontual. Só chega atrasada se for o trânsito, porque se não for, chego pontual. E aí acabou que ela fez o casamento, porque não tinha nenhum casamento antes do nosso. Daí ela fez, e o casamento acabou às 11h20. Então, o horário que eu poderia estar começando a casar, eu já estava casada. E aqui eles deixam também bem claro, que eu reparei, que eles ficam perguntando direto, falando assim, ó, vocês sabem que o casamento não é só a assinatura do papel, você precisa dividir a cama e a mesa. Eu acho que é porque deve ter gente que casa, né, paga alguém para poder casar, e aí eles nem são, não tem relacionamento. Aí eu acho que se descobrirem, aí vai ser cancelado. Porque no Brasil eu não tive, ninguém ficou falando comigo que casamento era mesa e cama também. Igual aqui também tem isso. Como ele é português, eu sou brasileira. Aí, geralmente, se faz um questionário que nós não fizemos. Tem um questionário que se faz, que a juíza faz lá, um questionário enorme, tá? Ela te leva pra uma sala e lá faz um questionário. Acho que deve ser parecido com o que faz lá nos Estados Unidos. Que é pra saber, pra se perceber se você não está casando por interesse na nacionalidade. Ela até comentou sobre isso lá. Pra saber se a pessoa não tá casando só por interesse, pra ter nacionalidade e ficar legal no país. Só que no meu caso não precisou, porque eu já tenho a nacionalidade italiana. Então, por eu já portar essa nacionalidade, não tô casando com um português pra ganhar cidadania.
Porque ela eu já tenho tem... até a minha carta de cidadã europeia de Portugal. Mas eu já sou, porque a Itália é na Europa. Portanto, eu já tenho uma cidadania. E daí não precisou, que ela viu que não era interesse por nacionalidade. Na verdade, é mais fácil ele ter mais interesse do que eu. Porque agora ele ganha 2, né? Aí, não precisei passar por esse questionamento. Daí, depois do casamento, ela foi e falou, né? Porque eu sou casada agora aqui em Portugal. Aqui em Portugal, sou uma senhora casada. Porém, eu tenho que fazer a transcrição, né, Thais? Que chama transcrição? Isso, aham. No Brasil e na Itália. Porque nesses países eu ainda sou solteira. Daí, no futuro, eu vou fazer lá no Brasil. Na Itália, não, porque tô pensando, né? Deixa eu solteira na Itália, né, gente? Pra quê? Ficar casada em tantos lugares, né? Não sou igual esse povo que fica viajando aí só pra casar nos países, não. Não precisa disso tudo, não. E também teve alguma coisa que ela falou que depois vocês têm que voltar lá, mesmo depois do casamento? Assim, daí 5 meses eu tenho que voltar no cartório pra poder atualizar o nosso... pra a comunhão de bens, né? Daqui 5 meses nós voltamos pra mudar a comunhão de bens. Porque como nós não podemos sair do país por 6 meses. Porque como eu tenho mais cidadanias, aí tem essa lei aqui que eu não posso sair para outros países por 6 meses, que é para poder validar, sei lá, que ela diz que não pode comprar outras coisas em outros países nesse momento, não pode sair para outros países. Eu só sei que por esse motivo nós temos que ficar no país por 6 meses. E daqui 5 meses eu tenho que voltar lá para poder atualizar a nossa comunhão, né? Para ficar tudo bem certinho, tudo direitinho. Aí atualiza lá a comunhão de bens. E daí a gente já pode... Tá. Tem uma outra coisa que eu achei que super diferente. É quando você já tem filho, igual no caso, sobre a comunhão do bem. Que no... Sim. Como eu já tenho filho, e eu acho, não sei como que é no Brasil, porque eu nunca fui casada antes, é a primeira vez. Então, no Brasil, tem pessoas que casam com comunhão você universal pode de escolher. bens. E aqui, no meu caso, como eu tenho filha, e a minha filha não é da nossa união, minha com ele, então não posso fazer comunhão universal de bens. Porque eu já tenho uma filha, portanto, as coisas que eu tenho antes já tem dona. Ela, né? E já ia falar, e não é pra proteger o homem da mulher, nem nada, não. É pelo contrário, pra poder proteger a criança. Sim, exatamente, pra proteger a criança com o que ela tem de direito, que é os meus bens. Portanto, o que eu tenho antes do casamento é dela. O que nós construirmos agora do casamento pra frente é nosso. E daí, no caso, sendo meu, é dela também, né? Mas é porque ele não tem filhos, eu tenho ela. Daí eles colocam lá que eu tenho uma filha e que ele não tem filhos. E é essa questão. Daí a gente pode casar com aquela comunhão que parcial. Parcial de bens, que aqui se chama de adquiridos, ou aquela que o que é seu, o que é meu, e independente do tempo, cada um Separação vive o que é total seu. no Brasil aqui. O que eu não ia fazer porque eu não sou idiota, né? Ninguém merece. Só gente tonta que casa assim. Imagina, vou casar com alguém, tudo que a gente construir daí pra frente, depois, e aí, eu vou sair sem nada dessas coisas? Porque o que é meu, o que é seu? Eu não faço, pra mim isso não entra na minha cabeça, né? A partir do momento que você casou, tudo é dos dois. Eu acho justo. E o certo. Porque os dois trabalham pra crescer no relacionamento. Então, o certo é que seja depois de tudo meado certinho, né? Mas é bom também fazer, como existe hoje em dia, alguns contratos. Isso você vai lá na advogada, faz um contrato, esse contrato vai pro notário e lá eles assinam a veracidade, carimba tudo e fica certinho. Porque, tipo, se a gente separar daí um tempo, se você achar que é ideal pra você, né, claro. E a pessoa tem mais no bens, Brasil, acho que chama contrato nupcial aqui, eu não sei. que é bom, porque pra garantir. Tipo, digamos, no futuro eu separo dele, como eu tô num país diferente do meu, e nós dois, pra não ficar aquela coisa, então tem que vender a casa pra dividir, já que ele tem mais bens também, fica assim, ó, eu fico com um apartamento, você fica com a casa, pra ter bem, você me paga uma pensão por X tempo. É bom fazer essas coisas caso você necessite pra se assegurar de alguma coisa e também... Tem mesmo que a gente tá no século XXI, né, gente? Ninguém tem ainda o pensamento daquela coisa pensando, eu não preciso pensar no futuro, sei lá o quê. Lógico que ninguém casa pra separar. Isso, ninguém casa pensando em separar. Óbvio, você tem que casar pensando, vai ser pro resto da minha vida. Eu, por exemplo, tô com 44 anos, demorei esse tempo todo pra resolver casar no papel. Então, já que eu resolvi casar, eu espero sim que seja pra sempre. Até que a morte nos separe.
Mas o dia de amanhã a Deus pertence, então também tenho que pensar. E até porque eu sou capricorniana, penso muito no amanhã, depois de amanhã, no ano que vem. Então é sempre bom a gente estar com o pé no chão, né? Amor, amor, bens à parte, né? Vamos pensar assim, porque quero realmente que a gente nunca passe por isso, mas se acontecer, né? Mas você tendo uma filha também, né? Também tenho uma filha pra criar, então... E... daí é isso, né? Acho Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, é só deixar aí no comentário que ela volta essa aqui e é a certidão, responde. daí ela ainda dobra assim, te entrega, parece uma carta que veio do correio, ó. E depois eu vou vir mostrando a casa dela, que eu já comentei em outros vídeos aí que ela tinha. Lembra que ela tava em construção e tudo? Só que como ela filmou tudo pra Instagram, em vídeo em pé. Então, eu vou ter que postar aqui de uma forma meio diferente, mas vocês acompanham lá e vê a transformação que ela fez na casa dela. E foi assim, tudo um pouquinho rápido. Nós namoramos 2 anos e daí ficamos noivados 5 meses, que eu fui pro Brasil, daí voltei, ele pediu noivado, daí já começamos a obra na casa. E também em obra ainda, então, tanto que eu casei, ainda tô aqui na minha mãe, porque a casa tá em obras. Ele já tá lá na casa, antes ele não estava, agora ele já tá lá na casa e eu tô aqui, porque vou esperar um pouco mais pra ir pra casa. É isso. Daí no futuro, assim, nas férias da minha filha, a gente pensa em fazer uma viagenzinha. Mas não é algo também que eu tô me importando muito no momento, porque eu sou um tipo de pessoa que quando eu penso em obra, adoro obra. E tô louca pra estar na minha casa, sabe? Curtir na minha casa. Ai, vai ser minhas férias favoritas. E a minha casa é pertinho da praia também. Então dá pra mim estar sempre... É a praia de Foz. Eu já postei também, todo mundo elogiou. Falou que ela era muito bonita e tudo. Ela tá ali pertinho daquela praia. Pertinho da Foz do Arilho. Na zona onde ficam os bares, essas coisas, é um ponto muito bom. E o lugar é gostoso, o terreno é grande. Começamos a obra em uma horta, que também já tá linda, dando bastante coisa. Depois eu volto aqui e mostro pra vocês lá. Agora finalizei pra mim, Tati. Não deixa de curtir, deixar comentário e se inscrever. Compartilham e se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.